Você já ouviu falar de frequências vibratórias? Acredito que sim, vibração. Já ouviu falar também de centros de força no nosso organismo físico? Uns chamam de chakras, outros centros de força, pontos energéticos. Cada corrente espiritualista tem as suas denominações e está tudo certo. Agora vem uma pergunta intrigante aqui para você. E se eu te falar que o Mestre Jesus já havia falado nesses centros de força e a importância do que ele emitem para o mundo, para o próximo, no espaço e em tudo? Como eu sempre gosto de trazer aqui no canal, nós realizamos uma tradução diferente dos ensinamentos de Jesus em relação às religiões. As religiões têm muitos dogmas, muitos rituais, muitas cerimônias, muita rigidez, muita regra, muita cobrança, mas não traz uma reflexão. E é o que nós vamos trazer aqui, sempre trazemos no canal. Uma reflexão, um despertar, que esse é o nosso momento de despertar. E é isso que faz a gente evoluir, e é o que nós estamos trazendo aqui para você. E isso independente de que área seja da sua vida. Seja na área conjugal, familiar, social, profissional, financeira, emocional, em todas as áreas. E você vai entendendo isso ao longo dos vídeos aqui. Tem muitos conteúdos interessantíssimos aqui. E hoje nós vamos falar das frequências vibratórias e nossos centros de força, o que Jesus já havia falado há séculos atrás. Há 2000 anos atrás. E nós vamos ver no tema de hoje. Inclusive, não, vamos lá. Vamos ler o tema de hoje. Eu vou entrar também aqui, vou trazer algo muito interessante, que é um estudo científico. Deixa eu já até falar aqui para vocês terem noção. Eu vou pegar aqui no meu celular que eu puxei aqui para a gente entender melhor. Não olhem o meu inglês, que meu inglês é primitivo, tá? Eu não sei inglês. E foi uma pesquisa de um... Cadê? Aqui, ó. Um principal centro de pesquisa que estuda o coração e as frequências vibratórias no campo eletromagnético. Prestem muita atenção nisso aqui, que isso é muito interessante. Que ele emite no campo. É um instituto, é o HeartMath Institute, localizado na Califórnia, nos Estados Unidos. Embora não seja uma universidade tradicional, o HeartMath Institute realizou uma pesquisa científica extensa e publicou seus resultados em vários períodos, revisados por pares, muitas vezes em colaboração com outras instituições e universidades. E ele descobriu que o campo eletromagnético forte que o nosso coração emite, que é o que nós vamos falar daqui a pouco no tema de hoje, ele realizou e demonstrou que o campo eletromagnético produzido pelo coração é cerca de 100 vezes mais forte eletricamente e até 5.000 vezes mais forte magneticamente do que o campo gerado pelo cérebro, podendo ser detectado até a cerca de 90 centímetros de distância do corpo físico. Ele emite um campo vibratório no nosso coração. Então vamos ao tema para a gente entender todo o contexto do que Cristo trouxe, que é para o nosso cotidiano, e a importância do vigiar e orar e tudo que eu venho falando aqui no canal. E vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês. Centros de força espiritual, é isso? É. Certo, beleza, deu para ver, legal, vamos lá. Centros de força espiritual. Nossos principais centros de energia têm uma função vital no organismo humano. Entre eles, o centro cardíaco desempenha um papel crucial ao emitirmos sentimentos que se propagam pelo universo. Esse universo responde aos emissores, trazendo de volta aquilo que lhe é semelhante.
Pensamentos pairam e vibram no ar, conectando-se com seus equivalentes. Cada pensamento se transforma em sentimento, que ecoam no corpo físico. A vigilância constante ensinada por Cristo é tão importante quanto seus ensinamentos e a compreensão dos centros de energia. Permanecer vigilante significa resistir à tentação de ceder a pensamentos negativos, que poderiam nos prejudicar. Quando notamos pensamentos inapropriados, a oração se torna crucial. Essa oração não apenas eleva os nossos pensamentos a Deus em prece, mas também cria pensamentos benéficos que nos agradam. O Senhor Jesus Cristo nos disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Segundo o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Isso enfatiza a importância de não emitirmos más energias ao universo por meio de pensamentos negativos. Todos os ensinamentos de Jesus estão interconectados, formando um sistema de vida para aqueles que se dedicam a compreendê-los. A vida plena é enraizada nesses ensinamentos. A vida é uma filosofia e o Evangelho é uma filosofia de vida para os que a compreendem. Compreender nem sempre é fácil, mas dedicar-se é mais valioso. Não permitamos que o nosso coração se turve. Eu fico só imaginando, naquele período, o Mestre Jesus pensando como falar no vocabulário de hoje, em frequência vibratória, em vibração, em campo eletromagnético. Ele ficava, porque ele sabia de tudo isso. Ele ficava pensando, caramba, meu pai, como eu vou falar para essa multidão? É esse vocabulário que eles não entendem. Como? Eles já me chamam de que eu tenho pacto com o demônio, que eu faço feitiçaria. E Jesus não sabia como falar. Pai, me ajuda. Aí veio um insight em Jesus, eu acredito. Já sei. Aí foi onde entra o tema. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Porque isso é o que atrai as coisas. Para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, as nossas experiências de vida. Isso é importante a gente entender. Que todo pensamento, eu já falei, todo pensamento gera um sentimento, que gera um efeito, que gera uma ação e traz uma reação igual e oposta, que é a lei de ação e reação de Newton, a terceira lei de Newton. Que ele fala que para toda ação há uma reação igual e oposta. Então, o que está passando no seu pensamento? Porque é ele quem vai fazer com que você tenha emoções, sensações. E é onde vibra e ecoa. Precisamos estar vigilantes. Jesus, ele foi mal interpretado pelas religiões lá da época. E com isso, eles ensinam de forma equivocada. Não ensinam como aqui no canal, mostrando que nós somos os co-criadores da nossa realidade. Eu falei no vídeo, não no anterior, num outro ainda, anterior ao último, que o nosso ontem é o hoje e o nosso amanhã é o hoje. Passado e futuro está no presente momento. Nós estamos representando hoje o ontem. Então, o que queremos para a nossa vida? Isso é interessante a gente parar, porque é o pensamento que cria, é o processo criativo e que tem um propósito cardíaco que vai emitir. E é esse que vai atrair. Os nossos resultados é exatamente aquilo que está no coração. Por isso que Jesus disse em um dos seus ensinamentos, a boca fala o que o coração está cheio. Não adianta termos aqui boas palavras, não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas o que está vibrando, porque é isso que vai atrair.
E Jesus destaca em um dos seus ensinamentos, porque todos para mim são importantes, mas ele fala que não podemos usar de vãs palavras. Não é só o falar por falar, é o vibrar. Então estamos hoje tendo os resultados do que vibramos ontem, está realizando hoje. E o de hoje vai ser o resultado do amanhã. Você pode mudar sua vida hoje mesmo. Inclusive esse conteúdo, ele vai valer muito para a gente rever muitas coisas nesse período de dezembro. Nesse período, vamos dizer assim, natalino. As pessoas perderam um grande propósito, o espírito natalino. Vivem separado do espiritual, sendo que espiritual, mental e físico é uma única coisa. O reino de Deus está aqui, não está em algum lugar. Está aqui. Precisamos rever os ensinamentos de Jesus. Deixa um pouco de lado o lado religioso. Vamos colocar aqui como desenvolvimento espiritual, mental, físico, humano. Vale para todas as áreas da vida. Para todas as áreas da vida. Inclusive eu vou chegar e dar um destaque muito importante na questão financeira, que as pessoas estão fazendo do dinheiro algo nebuloso e isso não vai poder mais. Isso não vai mais ser permitido. Nesse período de transição que estamos passando, eu já falei, é um período que a gente vai ter que se adaptar a essa nova frequência para chegarmos na regeneração. As pessoas não estão conseguindo controlar as emoções porque já é uma nova frequência. E a gente precisa se adaptar a essa nova frequência. E aqui no canal você consegue sim já ter uma noção que a gente fala muito disso. Porque o que manda é o espiritual, que vai na dimensão mental e vai refletir aqui, ó. Você está gostando dos nossos conteúdos? Eu quero que você deixe sua pergunta aqui. Deixe sua dúvida aqui nos comentários. Porque a partir da sua dúvida, a gente cria conteúdos com temas. Eu tenho até outro livro aqui. Esse é o meu primeiro livro. Esse daqui é o segundo. Logo, logo nós vamos entrar aqui. Que é a série Espiritualidade e Psicanálise. Porque eu falo isso tudo fundamentado em psicanálise. Para trazer um novo significado ao inconsciente. Porque a gente, praticamente 90% das nossas atitudes e condutas é impulsos inconscientes que nos faz ter determinadas ações e atitudes. Às vezes a gente quer algo conscientemente, mas o que está gravado no inconsciente, principalmente no primeiro período dos setênios da nossa vida, é o que vai direcionar grandemente as nossas atitudes. E aqui nós vamos trazendo um novo significado. Se você quer ressignificar a sua vida, se inscreva no canal, que você vai ressignificar o inconsciente e trazer novas informações de forma subliminar. E com isso você vai tendo maior assertivo em decisões, maior segurança sobre si mesmo, controle das emoções, não turbar o coração e passar a ter novos resultados. Sabe por quê? Porque somos a própria criação. E fique na paz de Deus.